existem também grandes montes que dizem ser sepulturas. Um escritor que já vendeu mais de 15 milhões de livros e que escreveu extensivamente sobre gigantes é Brad Steiger. Foram abertas sepulturas coletivas de gigantes, algumas delas com homens medindo 2,5 metros, algumas mulheres de 2,10 metros de altura, alguns recordes de homens com 3 metros e crânios extremamente grandes. E curiosamente, alguns destes crânios tinham chifres, alguns tinham fileiras extras de dentes, outros tinham o que chamaríamos de anomalias. Eram crânios incrivelmente grandes. Um arqueólogo independente que há muito tempo é fascinado por lendas de gigantes americanos chama-se David Hatcher Childress. Vários montes foram escavados no meio oeste americano, começando por volta de 1850. E, em muitos casos, eles encontravam esqueletos de pessoas com mais de 2,10 metros de altura. E, em muitos casos, tinham fileiras duplas de dentes, bem como, em alguns casos, 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. O esqueleto encontrado em Bridalveil Falls, na Califórnia, por um grupo de mineiros, primeiro eles encontraram uma parede com hieróglifos muito intrincados. Pensaram que iriam encontrar ouro por trás da parede. Eles derrubaram e acharam uma mulher segurando uma criança coberta de pele, de um pó estranho. O mesmo tipo de restos mortais de uma mulher alta e mumificada foi encontrado no Texas, no Vale da Morte e em outras partes da Califórnia. Estes antigos recortes de jornal são tudo o que resta destes misteriosos gigantes. Vencedor do prêmio de melhor jornalista do ano, Jim Marrs tem especial interesse na ciência especulativa. A arqueologia naqueles tempos ainda estava gatinhando. Qualquer um que tivesse uma pá saía por aí vendo se encontrava alguma coisa. Porém, o interessante é que, na verdade, não podemos relacionar a descoberta desses corpos mumificados e fósseis e ossos gigantes com nenhum lugar em particular. Eles foram encontrados na Grécia, na Itália, foram encontrados no Oriente Médio e na América. E mesmo que descartemos alguns como sendo mistificação ou interpretação errônea de alguma outra coisa, ainda nos resta evidência suficiente para demonstrar que em certa época eles caminharam sobre a Terra. Em 1912, fazendeiros começaram a vir a esta caverna isolada perto de Lovelock, em Nevada, para recolher esterco de morcego, como fertilizante. Do lado de dentro, uma surpresa os aguardava. Eles começaram a cavar a camada de 3 a 5 metros de esterco que havia aqui nesta caverna. E começaram a encontrar alguns artefatos estranhos. Eram reproduções de patos em cestas. Outros objetos para caçar e pescar no lago das proximidades, que agora está secando. Mas aí eles descobriram coisas muito estranhas, que foram aqueles gigantes mumificados. Esses gigantes tinham de 2 a 2,15 metros de altura. Em muitos casos haviam sido mumificados, enrolados como as múmias do Egito e tinham longos cabelos vermelhos até os ombros. Os fazendeiros não encontraram explicação para eles. Era a coisa mais estranha que já haviam visto, porém os índios Paiutes que viviam na região tinham conhecimento deles. Inclusive em 1883, Sarah Winnemucca, uma princesa Paiute, havia escrito um livro chamado A Vida entre os Paiutes. Neste livro ela fala bastante dos gigantes de cabelos vermelhos que viviam em torno deste lago e que moravam nesta caverna. Ela dizia que eram canibais. Aquela tribo devorava os mortos. Eles guerreavam com o meu povo. Meu povo saiu para trabalhar e juntar madeira para tapar a entrada da caverna. Por fim, meu povo ateou fogo e gritou para eles: rendam-se ou morrerão. Porém, não receberam resposta. Agora, um dos maiores mistérios do Oeste é o que teria acontecido a esses gigantes. Quase 60 esqueletos foram retirados dessa caverna, mas ninguém sabe onde se encontram hoje.
Teria havido, neste caso, alguma espécie de acobertamento arqueológico? Algo que se relacione a gigantes? Talvez a história toda não passe de uma lenda rural. Ou, como toneladas de ossos de búfalos, os esqueletos teriam sido queimados e misturados ao esterco dos morcegos, usado como fertilizante. Qualquer que seja a explicação, a prova da existência dos gigantes desapareceu. Mas, ao mesmo tempo, incríveis pistas de sua existência podem ser encontradas por todo o mundo.